E agora, menino, diretamente do canal Chupa essa Manga, que estou o professor Jean. E a partir de agora, em formato podcast, a revisão da nossa N2, primeiro ano de ensino médio, Colégio Santa Isabel, menino. Paz e bem, tudo bem com vocês? Sem muitas delongas, lembrando que a nossa prova tem 15 questões, a prova do primeiro ano, N2, A, B, C, D, E, cartão resposta, e incluem também nesta prova a matéria da N1. Então você pega a prova da N1 e dá uma revisada show, bacana, profissional. E aí, meu amigo, é só partir para a manga bem docinha. Lembrando que o conteúdo programático é Grécia e Roma, é a Idade Média, é o absolutismo e mercantilismo, expansão marítima e América Espanhola, assim também como a América Inglesa, menino. Então vamos lá, tem um assunto aqui meu que tá meio que entruncado com o da Jéssica, vai ficar super fácil para você entender também. Lembrando que eu vou revisar também a parte da Jéssica Souza. Então vamos lá. Lembrando uma coisa importante que nós vimos em aulas passadas da própria N1, gente, que é muito importante, foi a fundação de Alexandria, entende? Alexandre, que desembarca lá onde foi fundada a atual cidade de Alexandria. Então lá apareceu-se um lugar que era muito bonito para fundar uma cidade que houve muita prosperidade. E tinha um local, a ágora dos santuários da deusa egípcia Ísis, dos deuses gregos e do muro externo. Gente, é interessante que a própria fundação de Alexandria, a gente compreende que o helenismo caracteriza-se justamente pela, como é que eu posso dizer, pelo sincretismo, pela fusão da cultura grega, assim também. Se tem um deus egípcio, por exemplo, Ísis, então é um sincretismo, é uma fusão da cultura grega com a cultura dos egípcios e claro, as do Oriente Médio também, porque aquela região também se situa nas proximidades do famosíssimo Oriente Médio, tá bom? Tranquilo? Massa? Outra coisa também importante também que a gente não pode deixar de lembrar quando a gente fala justamente sobre Roma, cara, quando a gente fala sobre Roma, não tem por onde correr. Uma das maiores características políticas da história romana, não tem por onde correr, é a expansão territorial. E em virtude da expansão territorial, Roma conseguiu, tá certo? Conseguiu participar de vários elementos que representavam características deste período de muita expansão, né? E por ter acesso a muito território, uma diversidade, uma diversidade. Roma teve acesso por conta dos territórios que foram conquistados, então por conta das províncias que ela foi conquistando, então em virtude de uma característica política que nós chamamos de expansionismo, que essa expansão ela aumenta de forma acelerada justamente na fase imperial, mas no final da república, do primeiro e segundo triunvirato, o papo já está grande, meu amigo, de conquista. Então muita expansão, e por ter muita expansão tem acesso a uma diversidade imensa de territórios que Roma acabou por conquistar. Tá certo? Isso é muito interessante você entender. E claro, outra coisa importante também que a gente não pode deixar de esquecer é quando vai se tratar, da Idade Média, que é o assunto macro da nossa prova. Se a gente for analisar assim, Jean, peraí, deixa eu entender assim de uma forma em linhas gerais. Quando eu trato, por exemplo, de um traço da Idade Média, dos 1000 anos de Idade Média, que a gente dividiu entre alta Idade Média e baixa Idade Média, se a gente for recortar, quero fazer aqui um recorte da Idade Média no assunto específico economia feudal, ela vai se dar justamente, sem sombra de dúvidas, graças ao processo de ruralização. E esse processo de ruralização se desencadeou da crise do Império Romano, que foi nosso último assunto da N1, percebe? Então, e aí por conta da estrutura agora, tá certo? Dessa estrutura ser agora rural, o mundo rural,
esta economia feudal significa dizer que por conta da desvalorização das atividades comerciais, né, por exemplo, parte dos povos germânicos, o que é que a gente entende como predominantemente agrário? Se agora a economia é agrária, ela tem que ser autossuficiente. Então, como eu falei, então quando um feudo ele não tinha determinado produto, ele trocava com outro feudo. Porque qual a ideia do modelo econômico da Idade Média? Autossuficiência, compreende? Ele é autossuficiente. E outra coisa importante da Idade Média que a gente não pode esquecer, gente, isso já é na fase final da Idade Média, que tem as cruzadas, que eu vou já fazer um comentário interessantíssimo. Com o aumento da própria produção agrícola na fase final da Idade Média, com o desenvolvimento do artesanato, né, e com o maior contato com povos do Oriente, o comércio acabou ganhando um grande significado. E esse significado ele acabou que foi impulsionado. E essa expansão comercial ela vai aumentar a produção artesanal e vice-versa. Entende? A expansão comercial impulsionou o aumento da produção artesanal e vice-versa. Os artesãos, por exemplo, começaram a defender seus próprios interesses. E aí, para defender seus próprios interesses, o que eles resolveram fazer? Eles começaram a padronizar o exercício da profissão, eles padronizaram o fornecimento dos produtos, eles padronizaram os preços dos produtos, eles padronizaram os pesos dos produtos. Então, preço, medida, valores, tudo eles padronizaram. Então eles criaram meio que uma associação, que a gente vai chamar na Idade Média de corporação. Se é uma corporação atrelada à profissão, um outro sinônimo que a gente dá também para a profissão chama-se ofício. Aí a gente chama esse processo, né, de regulamentação do exercício da própria profissão, o nome já diz tudo. É uma corporação de ofício. Perfeito? Tranquilo? Uma corporação de ofício. E claro, gente, pelo amor de Deus, como é uma fase final da Idade Média, um outro assunto importante, não deixe de assistir o filme. Eu estava conversando com alguns alunos e eles disseram para mim, até por mensagem lá no e-mail institucional, Jean, o filme Cruzado tá com áudio em inglês. É porque ele tem 2 áudios do filme. Aí você tem que selecionar para o áudio em português. E eu coloquei até eu coloquei também até a questão da própria legenda, viu? Tem a legendinha lá, o subtítulo lá para ficar em português também, tá certo? Mas fica atento, que é um assunto super importante que a gente não pode deixar de destacar, tá certo? É na Baixa Idade Média, e aí 1095, que é o século XI, o Papa Urbano II, através de um documento papal chamado Clermont, né? Clermont, esse documento que é super importante, essa é uma espécie de uma encíclica, que é um documento papal, né? Faz uma grande convocação, e nessa grande convocação é que vai trazer fortemente a ideia da famosíssima jihad, que é o que nós chamamos de Guerra Santa, tá certo? Guerra Santa, pelo amor de Deus, entre aspas, que o objetivo era combater o infiel. Estão lembrados? Então, e o infiel foi classificado como quem? Aquele que professava a religião islâmica. Se ele professa a religião islâmica, não importa qual é a etnia desse religioso, a gente chama ele de muçulmano, tá certo? Muçulmano é o convertido ao Islã, já que o Islã é a religião, entende? Isso aí está muito claro lá no filme. Então, Jean, e se eu tiver dificuldade de colocar o filme em português? Você baixa o filme para o seu computadorzinho e lá no seu reprodutor você consegue colocar no áudio português. Ou se não, você baixa também a legendas, que é um SRT que tem lá. Aí você joga dentro do seu aplicativo lá, reprodutor, e a legendinha aparece. Tranquilo, profissional e bacana. Lá, assiste direitinho o filme, como eu falei até na aula, tem lá quando vai ter uma parte lá que aparece a Sibila que é
a irmã do rei de Jerusalém, né, que é o rei Balduíno IV, né, que era conhecido como o rei leproso, que ele tinha lepra, ele usava uma máscara de ferro, né? Ele era o rei de Jerusalém, e seu principal oponente era o líder dos sarracenos. Você vai ver que essa palavra já aparece, que até quando eu mostrei em sala de aula, né, que são os muçulmanos, e tem um líder, ele tem um líder, se liga, tá bom? Tranquilo? Mas quando a gente entra no assunto da Jéssica, é importante, porque quando a Jéssica vai falar sobre as grandes navegações, é o estado moderno, porque é a idade moderna é a idade das grandes navegações. Então, o absolutismo, ele é implacável, o absolutismo nessa fase do estado moderno. Tem uma obra famosíssima, que é a obra O Príncipe, do Maquiavel, né? E outra que é a obra do Hobbes, né? Do Thomas Hobbes. Então, Nicolau Maquiavel, ele dizia que o príncipe não precisava ser piedoso. Olha que coisa interessante. Maquiavel, na sua obra O Príncipe, ele dizia: o príncipe não precisa ser piedoso, não é certo? Fiel, humano, íntegro e religioso, bastando que aparente possuir tais qualidades, o príncipe não deve se desviar do bem, mas deve estar sempre pronto a fazer o mal, se necessário. Isso aí é um recorte da obra do Nicolau Maquiavel, chamada O Príncipe, né? Já o Thomas Hobbes, né, na obra Leviatã, né, o fim último, causa final e desígnio dos homens, que amam naturalmente a liberdade e o domínio sobre os outros, ao introduzir aquela restrição sobre si mesmos, sob a qual os vemos viver nos estados. É o cuidado com a sua própria conservação e com uma vida mais satisfeita. Isso faz parte da obra Leviatã de Thomas Hobbes. Então, a idade moderna, a idade das grandes navegações, né, tanto Thomas Hobbes quanto Maquiavel, esses dois autores, eles defendem implacavelmente o sistema político chamado absolutismo. Não tem por onde correr, meu amigo, tá certo? Os dois defendem o absolutismo. Só tem um detalhe: o Thomas Hobbes, ele vê o Estado como uma forma de proteger os homens de sua própria periculosidade. Diz: o homem é mau. É isso que ele está dizendo: o homem é mau e o Estado tem que proteger o homem de sua própria maldade, certo? Já o Maquiavel, ele se preocupa em orientar o governante sobre a forma adequada de usar o seu poder. No fim das contas, os dois defendem o absolutismo, mas o Hobbes vê o Estado como forma de proteger o homem da sua própria maldade, da sua própria periculosidade. E já o Maquiavel, na obra O Príncipe, ele se preocupa em trazer orientações de como é que o governo deve usar o seu poder. E é assim que as monarquias que vão lá fazer parte também com essa mesma estrutura das grandes navegações. Tá certo? Então, e quando a gente fala de Estado moderno, né? Quando a gente fala de absolutismo, tá certo? Isso tanto em Portugal, isso quanto na Espanha, isso quanto na França, isso na Inglaterra, tá certo? Então não interessa qual é o lugar, o que acontece é que a monarquia, o reinado, ele preza, ele promove a centralização política. Quando a gente fala de absolutismo, a gente fala de centralização política e sempre exalta, reforça a figura, né, do rei, tá certo? A figura do rei exalta o papel do rei, seja ele qual é o país, dependendo do país, o papel do rei é esse, de centralizar todas as suas decisões, centralização política. Então as monarquias da idade moderna, das grandes navegações, eles reforçam a figura e o papel do rei, tá certo? Seja na França, seja na Inglaterra, tá certo? Eles trazem o poder,
tá certo? Como o Estado absolutista. O que é um Estado absolutista? É um Estado em que ele promove uma grande centralização política. Centralização política é o grande sinônimo do Estado absolutista, menino, tá certo? E outra coisa é o mercantilismo. O mercantilismo nada mais é do que esse Estado absolutista. Ele adota políticas intervencionistas, então ele decide, ele regula, ele diz como é que a economia vai funcionar, tá certo? E você viu, a Jéssica deve ter falado, com certeza falou nas suas aulas, que o mercantilismo ele faz parte das propostas das grandes navegações. Então, o mercantilismo ele adota justamente esse tipo de política, em que o rei intervém nas decisões, que o rei regula as decisões, que o rei cria as regras, como é que a economia funciona. E claro, ela protege tudo isso, porque ela defende uma política protecionista. Ela protege a economia local. Então, esse protecionismo é o que o país tem que exportar mais, importar menos. Isso tudo faz parte da lógica protecionista do mercantilismo. Então, o mercantilismo ele é o quê? Ele é um conjunto de práticas que é adotado pelo Estado absolutista. Em que época? A época das grandes navegações, a época moderna, porque o objetivo, gente, é obter riqueza, tá certo? Esse é o objetivo, é obter riqueza. E outra coisa importante também, que está na matéria da Jéssica, é a colonização britânica, né? A colonização inglesa na América do Norte, tá certo? Onde nascerá mais tarde os Estados Unidos da América, né? Então, houve formas diferentes de ocupação e de exploração, né? O norte foi estabelecido uma prática de ocupação e no sul uma prática de exploração, que a gente vai chamar de quê? De plantation, tá certo? Mercado externo, mão de obra escrava, monocultura e latifundiária. Pegou? Então, as formas que os ingleses na América do Norte, o futuro Estados Unidos da América, de ocupação e de exploração foram praticadas de formas diferentes. Foi estabelecido no norte uma coisa, no sul outra, tá certo? Tranquilo? Outra coisa importante também é que dentro da colonização dos Estados Unidos, né, o norte, a parte norte dos Estados Unidos, descendo para a parte central, embora tenha sido diferente na sua formação e na sua origem, ela se assemelha na prática da pequena agricultura, da pesca, da pecuária, do comércio. Então, porque tudo isso é para o mercado interno, entende? Já o sul predominou a tal da plantation, que é justamente isso. O que é a plantation? Mercado externo, latifundiário, monocultor e exportador. Massa demais. Lembrando que na colonização britânica, os ingleses estabeleceram as famosas 13 colônias, que era conhecido como 13 colônias inglesas da América do Norte, tá certo? As 13 colônias inglesas. A questão toda é que as colônias do sul, elas foram voltadas para a exploração e possuíam um sistema de produção baseado na plantation. E ela lá tinha o famosíssimo trabalho escravo, a monocultura e a exportação, semelhante como a colonização do nosso Brasil, tá certo? Semelhante à colonização do nosso Brasil, certo? Tranquilo? Já dentro da questão das grandes navegações, é importante a gente lembrar que uma das coisas importantes como consequência das grandes navegações foi aquela disputa pelo mundo, tá certo? E a divisão que foi aceita tanto pelos portugueses foi a assinatura do famosíssimo Tratado de Tordesilhas. E claro, a chegada dos portugueses ao território do que hoje nós chamamos de Brasil. Perfeito? Tranquilo? Isso aqui é muito interessante. E claro, gente,
Todos os historiadores são unânimes, pensam igual, quando se afirma que Portugal foi o país pioneiro nas grandes navegações europeias, no final da minha matéria, a Idade Média, para o início da Moderna, que compreende lá o Estado absolutista que a gente falou, o mercantilismo, né? Esse Estado absolutista, né, que o Hobbes falou, que eu falei anteriormente, o Thomas Hobbes, na obra O Leviatã, né, o príncipe do Maquiavel, do Nicolau Maquiavel, é fato importantíssimo para o pioneirismo português. Centralização monárquica. E você já sabe que essa centralização monárquica, ela se dá por conta do absolutismo da monarquia. Tá? Esse sistema político chamado absolutismo, ele é típico da Idade Moderna, tá certo? E aí Portugal, entre os séculos 12 e 15, também tinha uma posição geográfica privilegiadíssima, né? Que se você olhar bem no mapa, você vai ver que lá na Península Ibérica, o primeiro é Portugal, e Portugal já está desembocado no próprio mar Atlântico, no Oceano Atlântico. E claro, Portugal tinha técnicas de navegação que propiciaram o seu lançamento pioneiro nas grandes e famosíssimas navegações. Vou me despedindo aqui de vocês com muita saudade. Boa sorte a todos. E no mais, chupa essa manga, menino. Uhul! Valeu, companheiros e companheiras. Tchau, tchau. Não esquece de dar o sababa, o like, o gostei. Valeu, gente. Show de bola.